Boa tarde, primeiro ano. Vamos iniciar mais uma aula de biologia. A minha internet está instável, por isso a aula começa um pouco mais tarde hoje. Hoje o nosso assunto é bastante interessante, vamos falar sobre as relações entre os seres vivos, relações intraespecíficas, interespecíficas, relações harmônicas e desarmônicas. Provavelmente você vai ter vários exemplos aí de cada tipo de relação. Então, vamos falar brevemente. No nosso grupo do WhatsApp, eu deixei disponível duas opções, né, de aulas curtas, bem interessante, assim, revisando os tipos de relações. Canais do YouTube, que eu gosto muito, né, já falei para vocês que o YouTube é uma ferramenta muito bacana para estudo, principalmente para quem quer se aprofundar, né. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok. Então, bloco 2, relações entre os seres vivos. Esse material eu retirei do blog do enem.com.br, um blog bem legal, viu, gente? Sugiro aí que vocês visitem. Tem muito material bacana de todas as disciplinas, muitas dicas para o Enem, né? Você aí que está sonhando com uma faculdade, vale a pena. Vamos, então, iniciar. As relações ecológicas entre os seres vivos podem ser classificadas em harmônicas ou desarmônicas, de acordo com o prejuízo de cada espécie. As desarmônicas são fatores de controle de população, ou seja, ajudam a regular a quantidade de espécies de uma dada população, tá? Então, a gente sabe que no ambiente, nós temos várias espécies povoando o mesmo território, né? E elas influenciam umas às outras, tanto pela disputa de território, quanto pela disputa de nichos ecológicos, né? Que é aquele local que a espécie não só habita, né? Ela vive, ela se relaciona com o meio abiótico e biótico naquele espaço, né? É ali que ela reproduz, é ali que ela caça, tá? Então, os nichos, eles se sobrepõem. E graças a essa disputa de território, de primeiro momento, é que nós temos a regulação das espécies, né? A regulação da densidade populacional. Isso faz com que tenhamos um equilíbrio ecológico. Então, as relações entre os seres vivos, a gente pode entender como uma história natural, né? A gente vai entender hoje como essas espécies se relacionam, tá? Então, não são coisas avulsas, né? São informações baseadas na observação da natureza. Então, podem ter aqui nomes um pouco estranhos, mas vocês vão ver que a relação é muito simples, tá? Por exemplo, comensalismo. Poxa, nome meio esquisito, professora. Mas eles comem, comensalismo. Então, eles comem o quê? As sobras de outros. Então, por mais que seja diferente esse nome, essa relação é super conhecida, super familiar pra gente, né? Quem não conhece o urubu, né? O que o urubu faz? Ele come os restos, né? Do alimento de outras espécies, tá? Então, vamos lá. Quando uma relação é intraespecífica, os integrantes pertencem à mesma espécie. Então, ó, intraespecífica ocorre com indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, eu e um semelhante a mim, da minha espécie, tá? Se eu estiver falando, por exemplo, do macaco,
Tá, qual macaco, professor? Ah, o macaco bugio. Então, tá bom. Então, eu estou falando de uma relação que acontece dentro do grupo dos macacos bugios, tá? Não estou falando de outra espécie de macaco, certo? No caso de serem espécies diferentes, são classificadas como aqui é inter, tá? Não é enter. Desculpa, foi um erro aqui. Interespecíficas, ou seja, espécies diferentes. Então, aqui eu posso usar como exemplo várias espécies de macaco. Bugio, macaco-aranha, macaco-prego, tá? Vamos lá. O que é uma colônia? Colônia é uma relação entre seres vivos de mesma espécie. Estou falando da mesma espécie. Onde há uma união anatômica entre os indivíduos. Então, os indivíduos são grudados. Um corpo junto com outro corpo. Geralmente a gente tem a ideia de que todos os seres vivos são assim grandes como a gente, né? Pluricelulares. Mas não, existe um universo de vida onde os indivíduos podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas pequenos, né? Microscópicos. Então é muito importante a gente repensar e reconstruir o nosso conceito de ser vivo, tá? Ser vivo não é só planta e só bicho. Então, o que é mais, professora? São bactérias, arqueobactérias, fungos, protozoários, algas, entre outros. Certo, gente? Ou seja, estão unidos uns aos outros. Exemplo de colônia: colônia de bactérias, colônia de fungos. Às vezes a gente vê pão embolorado, não vê? Pão embolorado, a gente não está vendo um fungo, a gente está vendo uma colônia de fungo, uma cidade gigante de fungo. Mesma coisa quando a gente vê um cogumelo. A gente olha para o cogumelo e pensa que é um indivíduo, né? Mas não é. É um conjunto de hifas, ou seja, cada hifa, né? São as células do micélio reprodutivo dos fungos, certo? E na parte de baixo a gente tem a porção vegetativa do fungo. Então, quando a gente vê, por exemplo, um pau, uma madeira, uma árvore que caiu e está ali há muito tempo, a gente já fala, ah, é um pau podre, né? Então, aquela madeira, ela está sendo decomposta. Isso acontece de dentro para fora. Então, aquele fungo que a gente está vendo, aquela orelha de pau, aquele cogumelo que a gente está vendo crescendo em cima desse pau podre, na verdade, tem um tanto de estrutura, como se fossem raízes, não é certo esse nome, né? Mas é a estrutura vegetativa desse fungo, né? Tipo cogumelo, orelha de pau, que está penetrado aí na parte interna da madeira. E essa parte externa que a gente vê é o que a gente chama de micélio, é a parte reprodutiva, tá? Então, no fungo, a gente vê uma cidade de indivíduos que se dividem em duas porções: micélio vegetativo, que é a parte que está dentro do pau podre, e o micélio reprodutivo, que está para fora, né? E ali ele reproduz por meio de esporos fúngicos, tá? Que são pequenas partículas, assim, parecem sementinhas muito pequenininhas, pozinhos, né? Que geralmente se dispersam com o vento. Cada fungo tem uma estratégia específica, tá? Outro exemplo de colônia, os corais. Então, os corais, eles são formados de quinidários, que são o quê? Bichos, tá? São grupos de animais mais primitivos, né? Que se reúnem e se associam, formando grandes megalópolis, né? Que são chamados os corais. E os corais, eles atuam numa função biológica muito importante, que geralmente, onde tem coral, na região litorânea onde tem coral, ali é um berçário, né? Então, o coral, ele dá condição de um habitat muito biodiverso.
E o que tem acontecido aí nos últimos anos, em virtude do aumento da temperatura, em virtude do despejo de esgoto e outros resíduos no mar? O que está acontecendo? Nós estamos perdendo boa parte dos corais. E quando o coral morre, tudo em volta dele morre também. Então, existem alguns documentários assim já explicando, né, mostrando essas evidências, e fica uma dica daí para a gente se aprofundar sobre isso, né? Conhecer um pouco mais da realidade dos recifes de corais. Aqui no Brasil a gente tem uma biodiversidade gigante. Como a gente está aqui no Mato Grosso, a gente não tem muito aquela familiaridade, né? Mas o nosso litoral, ele é biodiverso, assim, incrível, incrível, né? Eu sempre vejo pela televisão ou pela internet, né? Alguns materiais produzidos, assim, eu fico impressionada, dá vontade de visitar todos os corais, né? Para mergulhar, estar em contato, visitar, né? Mas a gente sabe que isso é dispendioso, isso é caro, né? Então, esbarramos aí numa questão socioeconômica, né? Como quase tudo que envolve a discussão biológica, sempre existem fatores, né, correlacionados que estão interferindo, né, nesses serviços ambientais, nesses recursos ambientais. Então, estudar biologia é olhar para a vida, compreender a vida, respeitar todas as formas de vida, né? Mas também querer viver em plenitude, né? Então, assim, essa ciência me proporciona, assim, uma reflexão muito gostosa, assim, de onde a gente está, da diversidade que nós temos. É muito bonito a gente poder ter esse olhar de contemplação para com a natureza, né? E aí, de tarefa de casa, né, se vocês me permitem, eu peço que vocês comecem a observar o ambiente perto de vocês. Você não precisa viajar para longe para contemplar. Aqui em Alta Floresta, a gente tem o privilégio, né, de olhar para o céu e ver garças boiadeiras, né, ao final da tarde, indo para a Lagoa da Sé, indo para outras lagoas próximas aqui do município, né, do centro urbano. A gente vê capivara, a gente vê araras, a gente vê maritacas. Vixe, nós temos aí uma grande visitação no perímetro urbano, né? Claro que poderíamos ter mais espaços, né? Parques ecológicos dentro da cidade poderiam ser melhor explorados, né? Para a gente ter esse ambiente de contemplação. Contemplar a natureza, observar as relações ecológicas, é muito terapêutico, né? Acalma a gente, né? Então fica uma dica aí, além de uma dica acadêmica, né, para você que gosta de natureza e quer de repente seguir nessa área, né? E para você também que de repente precisa de alguma coisa para te acalmar, né? Comece a observar. Observe o que tem à tua volta, os seres que estão à tua volta, como eles se relacionam entre si, como eles se relacionam com o ambiente onde eles estão. Existe muito movimento, movimentos muito discretos, né? Dia a dia. E isso a gente pode observar e aprender. A natureza sempre nos ensina, né? Outros exemplos aqui de colônias são as esponjas, que são os poríferos, né? São animais também, o grupo de animais mais primitivo ainda do que os quinidários, tá? Então a gente vê que esses dois grupos de animais, eles são bem simples e eles se adaptaram a viver nessa condição, né, de fundirem seus corpos, né, e formarem colônias. Outras colônias também que a gente tem são as caravelas, né, que são quinidários também.
Agora nós vamos falar de sociedade. Neste caso, a relação também é intraespecífica, ou seja, indivíduos da mesma espécie, tá? Mas não tem união anatômica, os corpos não estão colados, os indivíduos são independentes. Só que cada um tem um papel biológico na hierarquia social. Então, a gente tem exemplos de sociedade: as abelhas, os cupins, as formigas, que são insetos sociais, né? Para vocês verem como isso é eficiente, né? É muito difícil uma região que a gente não encontra esses 3 exemplos aqui, né? De indivíduos bem-sucedidos, né? Abelhas, cupins e formigas. Claro que a nossa ação, especialmente nesses últimos 5 anos, tem gerado muita discussão em relação à conservação das abelhas, né? Principalmente as abelhas nativas. Por quê? Porque o uso de agrotóxico tem mostrado, vem mostrando uma mortandade muito grande de abelhas nativas, né? Não só nativas, mas especialmente as nativas, né? Que são mais suscetíveis, são mais sensíveis aos efeitos tóxicos. Bom, agora nós vamos falar de mutualismo. Então, eu separei aqui alguns exemplos de relações que são muito comentadas, assim, nas questões de vestibular, nas questões do Enem, né? Então, eu fiz questão de detalhar mais, né? Essas 4 relações: mutualismo, protocooperação, cooperação, inquilinismo e comensalismo. E aqui abaixo, na tabela, a gente tem todos os tipos, tá? E aí eu deixo, então, como sugestão para vocês lerem com calma cada uma delas, tá? Então, ó, até agora a gente falou de relações harmônicas, falamos de colônia e de sociedade, que são relações intraespecíficas, ou seja, relações que acontecem dentro de uma mesma espécie, tá? Vamos continuar. O mutualismo é relação harmônica interespecífica, ou seja, indivíduos de espécies diferentes, em que há troca de benefícios entre 2 espécies. Então, ó, são apenas benefícios que são gerados na relação. Por isso, vocês vão ver esses sinais aqui, ó, de mais e de menos, tá? Então, quando há benefício na relação para ambas as partes, a gente vê 2 mais. É o caso aqui do mutualismo. Mais, mais. Quando a gente vê mais e zero, significa que é benefício para um e neutralidade para outro. O epifitismo, por exemplo, ocorre com as orquídeas, com as bromélias, com algumas samambaias, né? Que usam uma árvore como suporte para sobreviver. Então, elas não estão parasitando a árvore, elas usam apenas como substrato, né? Como suporte para buscar a luz, tá? Então, não faz mal nenhum para a árvore, tá? E quem que se beneficia? A planta epífita, seja ela uma orquídea, uma bromélia, né? Ou uma samambaia, ou outros tipos também. Tem várias aráceas aí que são epífitas. Desculpa. Continuando. Portanto, aqui. Deixa eu continuar. Nesta situação do mutualismo, tá? Os 2 são interdependentes, ou seja, se um deles desaparecer, o outro também pode morrer. É uma relação, então, tão íntima, tão próxima, que eles são espécies diferentes, mas um sem o outro não consegue sobreviver, tá? Portanto, é obrigatória a coparticipação entre os 2. Exemplos: os líquens, que são associações entre algas e fungos, onde as algas, o que elas fazem? Fazem fotossíntese e cede glicose ao fungo. E o fungo faz o quê? Mantém umidade para a alga sobreviver. Tá? Então, nós temos vários tipos de líquens. E o que é o líquen? É um indivíduo? Não.
Líquen é um exemplo de mutualismo, de relação mutualística, tá? Onde alga e fungo se beneficiam. Inclusive, a gente viu, né, nas aulas anteriores que o líquen, ele é um tipo de bioindicador de qualidade de ar, né? Outro caso de mutualismo é o dos protozoários que digerem a celulose na pança, ou seja, num dos estômagos, né, dos ruminantes, o rumen, obtendo proteção e alimentos destes. Nós também, tá? Nós também abrigamos bactérias no nosso sistema digestório, né, no nosso intestino delgado e no nosso intestino grosso, que é chamada nossa microbiota, que nos permite ter saúde. Se a gente não tivesse esses seres mutualísticos dentro de nós, essas bactérias mutualísticas dentro de nós, a gente não teria condição de ter uma vida saudável, tá? Outro exemplo, protocooperação ou cooperação, relação interespecífica. Então, ó, interespecífica, espécies diferentes, em que os dois são beneficiados, mas não é necessária a interdependência entre os seres vivos. Tipo assim, a gente vive bem junto, mas se a gente tiver que ficar separado, a gente também dá conta, tá? Diferente do mutualismo, que não consegue viver separado. Então, exemplos de cooperação ou protocooperação. Caranguejo paguro. Esse exemplo aqui é muito batido, tá? Que coloca anêmonas do mar em cima de conchas abandonadas de outros seres, de outras espécies, tá? Onde as anêmonas têm tentáculos urticantes, ou seja, queimam, né? E o caranguejo está protegido. Além do que, as anêmonas obtêm mais alimento, pois são filtradoras e, se locomovendo, conseguem mais comida. Outro exemplo, bastante comum aqui pra gente, né? No gado, é comum encontrarmos pássaros retirando carrapatos de sua pele. Outro exemplo também, que a gente tem de protocooperação, é aquela típica imagem, né, de um jacaré, de um crocodilo com a boca aberta e o pássaro palito lá comendo os restos nos dentes. Eis aí um exemplo, então, de cooperação entre os seres vivos. Agora, inquilinismo. É uma relação interespecífica também, né? Então, indivíduos de espécies diferentes, tá? Em que um se abriga em outro, mas sem nada retirar. Exemplo, as bromélias são plantas epífitas, pois se abrigam em árvores sem nada retirar. Então, inquilinismo também é chamado de epifitismo. E a última relação aqui que a gente vai dar destaque é o comensalismo. Ó. Come o quê? O resto dos outros, tá? Relação na qual há um comensal que se alimenta das sobras deixadas por outra espécie. Exemplos: os abutres, os camarões, siris, hienas são animais chamados lixeiros da natureza, pois comem os restos. É um exemplo de comensalismo entre os seres vivos. Certo, pessoal? Bom, e aí aqui nós temos outros exemplos já bem mais comuns para a gente, né? Vou só ler, só citar. Então, vimos esses aqui, né? Mutualismo, protocooperação, epifitismo ou inquilinismo, comensalismo. E aí temos as relações desarmônicas ou negativas, tanto intraespecíficas e como interespecíficas. Então, intraespecíficas acontece dentro da mesma espécie, canibalismo, competição intraespecífica. E interespecífica, amensalismo, parasitismo, predatismo e competição interespecífica. Certo, pessoal? E aí, então, eu quero que vocês façam as atividades, né? E depois façam a avaliação deste bloco. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Espero poder ter esclarecido aí as dúvidas de vocês. Uma boa leitura, faça a leitura desse texto novamente, leiam os materiais que eu sugeri, vejam os materiais que eu sugeri também no nosso grupo do WhatsApp, né, para vocês terem mais conceitos aí bem estruturados, né, para vocês
terem um bom índice de acertos aí nas perguntas, né? Certo? Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Fiquem com Deus, um grande abraço, tamo junto, vamos superar isso tudo junto e até a próxima aula.